Primeiramente, agradecer ao Dr. Leonardo Barbosa, meu primeiro convidado aqui no Café com Caio. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que gostaria de desmistificar um pouco, né? Porque quando a gente pensa, o setor securitário, do corretor de seguros, a vida do corretor de seguros, ela não é fácil, né? Já começa com um produto que é intangível, você não consegue pegar a tua apólice, o teu produto ali em si. Então, eu queria desmistificar isso e decidimos então criar um bate-papo, algo bem descontraído, da forma como eu vejo e enxergo, né, o mundo, sem tanto peso, com mais leveza. E eu não poderia trazer ninguém, nada menos como você, meu irmão, meu amigo aí de mais de 20 anos, para participar desse primeiro Café com Caio, tomar um café, um brinde, saúde aqui, para nós falarmos de seguro e da vida como um todo. Antes, eu gostaria que você se apresentasse aí. Quem é o Leonardo? Fala para nós. Bom, Caio, primeiramente é uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa, um assunto fundamental, essencial. Eu estou muito feliz aqui de participar com você e o primeiro convidado. Muito sucesso para você. Eu sou advogado, eu atuo com direito previdenciário, eu trabalhei um período no INSS. Depois eu entrei para advocacia e estou aí há quase 20 anos também ah, militando, trabalhando basicamente com direito previdenciário, trabalhando com previdência social, que tem um pouco a ver aí com o nosso assunto aqui também. Legal. Dr. Leonardo Barbosa Moreira, mas para mim, Léo, então ele tá um pouco. Quem conhece ele tá um pouco sério, e não é essa a ideia aqui, como eu disse. Falou Caio, ele nunca me chama de Caio. Pode falar a verdade, pode ficar tranquilo, que aqui essa é a ideia, tá? Mas, ô Léo, aqui, né, você como meu amigo e pai de família, pai de dois garotos, o João, o Lucas, casado com a Gabriela. Eu queria te perguntar primeiro, o que que te motivou a fazer um seguro de vida? Por que você resolveu fazer um seguro ali da Prudential? Só porque você é meu amigo ou porque você passou por alguma experiência, alguma coisa te motivou a buscar essa proteção? Bom, então tudo bem, vou te chamar de Isso, Xará, então, tô isso. autorizado, eu Tá fico bem mais à autorizado. vontade mesmo. Às vezes eu até esqueço o seu nome, assim, para falar a verdade. Bom, olha, eu há tanto tempo trabalhando com previdência a gente fala, né, de prevenir, né? Há tanto tempo no INSS, acompanhando casos de incapacidade, situações que as pessoas, né, passam por um período ali que ela, né, que ela não consegue controlar e ela está diante ali de uma necessidade de um afastamento, um auxílio-doença, situações que fogem do nosso controle. O que me levou a buscar a Prudential é, na verdade, a proteção, mas o que eu acompanho no meu dia a dia também, no escritório, no meu dia a dia com os clientes, buscando o direito ao benefício do INSS, muitas vezes por situações em que a pessoa ela não tem condições de trabalhar em razão de um acidente, em razão de uma doença incapacitante, em razão também de uma idade avançada. Então, o que me levou a essa proteção é essa situação que a gente não tem controle sobre o que Os acontece, os imprevistos da. imprevistos da vida, e também, Xará, da minha preocupação que eu tenho com o próprio INSS. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a gente viu recentemente aí o escândalo que teve no INSS, descontando uma parcela, né, uma porcentagem aí do benefício dos aposentados. Como que você vê a nossa geração aí?
as pessoas que têm 30, em torno de 30 anos. Você acha que essa turma vai se aposentar lá na frente? Eu acho que vai. Eu não acredito no que a gente ouve falar por aí, que o INSS vai acabar, hã, porque não é tão simples. O INSS, ele faz parte de um tripé da seguridade social. Nós Mas você acha temos que a gente não pode no Brasil ter algo parecido que tem nos Estados Unidos hoje? Que lá não tem essas coisas. sim, pode também, mas aqui no Brasil, a nossa seguridade social, ela tem como foco a proteção também para as pessoas mais vulneráveis. Então, na minha opinião, a gente tem que tentar separar, para que tipo de pessoa, né, que a gente pensa o INSS. O INSS hoje é uma contribuição obrigatória. Todo mundo que trabalha, que tem renda, é segurado obrigatório do INSS. Se você trabalha, ganha dinheiro e não paga, tá errado. Você tem que recolher INSS. Então, partindo desse princípio, por ser uma contribuição obrigatória, você tem a cobertura do INSS quanto aos benefícios de riscos. Agora, eu concordo que a pirâmide hoje ela está inversa, ela está uma pirâmide ao contrário. A expectativa de vida aumentando, a taxa de natalidade diminuindo, então a gente tem menos pessoas contribuindo para o INSS e mais pessoas recebendo. Então vai chegar um momento que essa conta, aliás, essa conta ela já não fecha mais. O por isso de tantas reformas. Na minha opinião, ah, falar em reforma é um assunto que não é popular. Então, por muitos e muitos anos, a expectativa de vida escancarava, o aumento da expectativa de vida escancarava para nós. E por que nunca foi falado de reforma da Previdência? Porque não é um assunto popular. Eu acredito que a nossa geração, as pessoas mais jovens, que sim, o INSS ele ainda estará lá. Agora, eu acredito que se o segurado, se essa pessoa, se ela tem um planejamento financeiro, se ela se preocupa, com previdência, ela não pode apostar todas as suas fichas no INSS. Então, o que a pessoa ela tem que pensar? Bom, hoje eu tenho 35, 40 anos de idade. O que eu preciso fazer para quando eu chegar aos meus 60, 65 anos, parar de trabalhar ou tirar o pé, porque parar de trabalhar ninguém consegue, e ter o mesmo padrão de vida que eu tenho? Então, eu assisti o seu podcast que você participou essa semana, Foi em Guaíra. e você falando o quanto seria importante a educação financeira nas escolas. E é fundamental, porque é um assunto que a gente não conversa. Planejamento previdenciário, educação financeira, são assuntos que as pessoas deixam para se preocupar lá na frente. No nosso escritório, um dos braços ali do trabalho que o escritório oferece é o planejamento previdenciário. E, e o nosso trabalho, ele mostra o quanto é importante a pessoa procurar pelo planejamento mais cedo. Então, se ela quer fazer um planejamento previdenciário para no futuro ela ter ali um mínimo, ela precisa começar mais cedo a se preocupar com esse assunto. É. E é importante, eu sempre falo, né, da educação financeira, né, na qual o seguro ele faz parte desse planejamento, dessa educação financeira, e quanto mais cedo a pessoa ela vai buscar isso, é melhor. Por quê? Na questão do seguro de vida, uma das coisas, um dos pré-requisitos, né, que compra a apólice, compra o seguro de vida, não é propriamente o dinheiro, e sim a saúde. Eu já neguei seguro, né, a proteção para pessoas que queriam fazer, mas que estavam fazendo um tratamento, alguma coisa ali e não conseguiu, ter esta proteção que hoje é extremamente importante para todos nós, né. Outra coisa que eu sempre falo, a oratória, né, comunicação, porque a pessoa ali ela forma
em direito, né? Se torna um advogado, se torna um médico, se torna um engenheiro, e ela tem problemas da comunicação, né? Como que você vê a questão da comunicação na profissão por um advogado? Olha, não só na profissão, a comunicação ela é fundamental na sua relação com as pessoas, qualquer tipo de relação. Mas na minha profissão, de fato, eu busquei o curso da Vox, fiz o curso na Vox 2U, me ajudou demais a oratória para o meu dia a dia dentro do escritório, foi super importante, porque tudo é venda. Tudo é venda. A gente até acabou, né, nós fizemos um curso agora no escritório com o Sebrae, sobre vendas. No escritório, lógico, eu sou advogado e nós temos uma equipe de advogados, mas a gente atende, nós temos os nossos clientes onde a gente busca ali, oferecer o nosso trabalho, basicamente com planejamento previdenciário, buscando o melhor benefício, para aquelas pessoas, buscando, apresentar informações que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, e a oratória para nós é fundamental. Léo, você falou uma coisa que eu sempre, quando eu vou fazer uma palestra, um workshop, alguma coisa do tipo, eu pergunto, é uma primeira pergunta que eu faço. Quem aqui trabalha com vendas? Levanta a mão. Algumas pessoas que não necessariamente trabalham com venda direta, não levanta a mão. Mas ela ainda não virou a chave, porque todos nós, independente da sua profissão, nós somos vendedores. É um médico ele é um vendedor. Um engenheiro, um advogado, no teu caso, como você citou, você precisa saber vender. E saber vender, a principal ferramenta é a comunicação, né? Então é extremamente importante você ter esta habilidade ali bem treinada, e a Vox2U pode ajudar as pessoas que querem melhorar a comunicação. Já fica a dica aí do Café com Caio, hein? Ó, agora, ô Léo, eu queria que você falasse algo aqui, se você teve alguma experiência na tua vida, ao longo aí de quase, né, não parece, mas 37 anos, né, não parece, né? Não, não parece. É, eu sei. Mas você teve alguma experiência, que já passou por algum percalço que te motivou a buscar aí essa proteção de um seguro de vida? A gente brinca, casa de ferreiro, o espeto é de pau, né. E há 5 anos, a minha mãe teve um diagnóstico de câncer de mama. E Xará, você me conhece, né, há bem mais, quase 20 anos, e por um por situações, a minha família teve algumas questões, alguns problemas, e eu que, né, minha família que sempre teve plano de saúde, por acaso, por situações, acabou, perdendo o plano de saúde, e justamente no momento que a minha mãe teve o diagnóstico do câncer de mama. Então, eu tive uma experiência dentro da minha casa. Nesse momento, eu tive essa sensação mesmo de falta de proteção. Porque a minha mãe, ela não recolhia INSS, Olha. minha mãe, ela não tinha plano de saúde, e graças a Deus a gente acabou, contornando essa situação. A minha mãe hoje tem um ótimo tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, mas eu tive essa sensação de falta de proteção quando a minha mãe teve o diagnóstico de câncer e eu não tive para onde correr. Sim. Então, ah, eu senti na pele como essa falta mesmo de proteção, como você falou. Então, liga uma chave. Apesar de eu estar trabalhando com isso há tanto tempo, eu tive que ter essa experiência dentro da minha casa para virar essa chave e não ter que passar por isso novamente. O seguro é fundamental para a proteção da minha família hoje. E hoje, graças a Deus, a tia Rosa aí está bem, tá caminhando com um tratamento, mas desde o diagnóstico, lá se vão 5 anos,
você acredita que se ela tivesse uma proteção como o seguro de vida da Prudential e recebesse, um benefício, isso ajudaria mesmo que se ela fizesse o tratamento em Barretos, que por sinal é referência a nível nacional, é muito bom, mas ajudaria a questão de custo de transporte, de viagem, de auxílio, de medicação, se ela tivesse um respaldo ali, sei lá, de 100, 200 mil reais, ajudaria no processo? Ah, com certeza. Com certeza, porque o baque é enorme quando a gente está diante, né, de uma notícia como essa e abala todas as estruturas, emocionalmente, financeiramente. Então, lógico, uma proteção, um seguro para minha mãe, um seguro da Prudente, como é o seguro que eu tenho com você, hã, claro, seria fundamental não só para aquele momento, mas para toda a condução do tratamento, faria toda a diferença nesse momento que nós passamos. E você acha, olhando de fora, por exemplo, você é advogado, você é advogado autônomo, no caso, né? Então, se você não consegue, apesar que depois da pandemia, o mundo virou muito digital, você consegue fazer eh, reuniões e tudo mais online. Mas você, no caso, a Gabi, tua esposa, ela é psicóloga, então, são autônomos ali. Se você não consegue ir trabalhar, ou ela não consegue ir atender, automaticamente ela está perdendo o poder de gerar uma receita ali. E isso tudo acaba impactando no dia a dia, financeiro da tua casa, certo? Não, claro. Bom, fazer um parênteses, né, eu sou autônomo, a minha esposa também é autônoma. Mas somos, né, contribuintes do INSS. Então, acho que assim, eu vou chegar lá também no seu raciocínio. Então, numa situação de incapacidade minha ou da Gabriela, numa situação de incapacidade nossa, nós, assim, vamos ter a cobertura do INSS. Agora, o INSS, da forma como o benefício é calculado, da forma como o INSS ele analisa esse tipo de processo, eu não consigo, com um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, eu não consigo, substituir, né, Ele é limitado. com a minha renda do INSS, eu não consigo suprir ali todas as necessidades da minha família. Por isso, o seguro, ele é tão importante. Eu acho que é importante a gente, levantar essa questão, porque um não substitui o outro. É um É complemento. um complemento. É como eu falei, as pessoas precisam entender que uma hora, ela vai parar, ela vai cansar, ou por situações que nós não temos controle, ela pode ficar ali algum período que ela não vai conseguir trabalhar. E como ela vai fazer? Exato. Como ela vai fazer para suprir todas as necessidades? O INSS é uma contribuição obrigatória, como eu falei, mas na maioria dos casos, ele não é o necessário para suprir todas as necessidades. Ele por si só, como eu disse, é muito limitado, né, você Sim. não supre tudo que você precisa. Legal. Agora vamos falar um pouco do Leonardo pai, do Leonardo esposo da Gabriela. Gostaria que você comentasse aí um pouco, desta parte ali, você que é um cara que eu conheço bem, sempre esteve presente ali, bem família, sabe, desde lá de trás, antigamente, 20 anos atrás, que a gente começou a amizade. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação com os meninos, com família, com a tua irmã, enfim, conte um pouco aí do seu dia a dia, como que é com os dois furacão. Bom, Xará, hoje a minha maior riqueza é a minha família. São os meus filhos, a minha esposa, os meus pais. É a minha maior riqueza, meu propósito de vida. Então, se eu levanto para trabalhar, se eu chego no escritório para atender todos os clientes, o que eu adoro fazer, advogar e conversar com as pessoas, mas tudo que eu faço na minha vida
para minha família, para os meus filhos. E assim, eu me considero um cara família até demais. Às vezes eu até acho que a minha esposa quer que eu dê uma saída, assim, que eu saia um pouco, porque é o tempo todo ali. É, Eu brinco que chega final de semana, eu falo pra Gabi, ó, ninguém entra e ninguém sai. É casa, vamos fechar é aqui no só os nosso quatro. casulo. É, porque são esses momentos que ficam, né? Esses momentos em família, são finais de semana dali em casa com os meus 2 filhos, porque passa. Eu vejo alguns vídeos no Instagram, hã, né, orientando: "Olha, aproveita porque a hora que o seu filho completar 10, 12 anos, ele não vai mais ter o mesmo interesse que ele tem com você não vai mais ser o super-herói que ele acha que você não vai mais resolver todos os problemas que ele acha que você resolve". E assim, eu sou muito parecido com a minha mãe, né, sou muito emotivo, tudo, controlador, e então assim, eu acho que eu vou sofrer bastante a hora que chegar esse momento, então eu busco aproveitar bastante agora. Eu acompanhei você aí, durante a sua fase de rebeldia na adolescência. Eu tenho medo, já sofro por você, pra de você pagar aí um pouco do que você fez pra tia Rosa, então Não, eu já pago já, às vezes eu chego na escola para pegar meu filho, eu vejo que a coordenadora tá do lado dele. vixe, Nossa, minha vontade é fechar o vidro e continuar andando, mas eu não posso, aí quando vê vem os 2. "Olha, então, o João hoje", eu falei: "Meu Deus, mas dia sim, dia não". todo dia Ah, eu lembro de você falando: "Ah, isso é coisa do vai pagar Caio". os pecados. Cara, eu queria te agradecer de verdade, né, não de primeira pessoa quando a gente teve a ideia, né, de fazer algo diferente, um bate-papo, literalmente um café, algo bem leve. A primeira pessoa que eu penso, a primeira pessoa que vem na minha cabeça foi você. Então, assim, eu queria agradecer e dizer que você é meu irmão de verdade, você pode contar comigo sempre que eu vou estar aqui, né, pra quando você precisar. Agradecer, eu queria que você já, a gente caminhando para o final, que você deixasse aí uma frase, um para quem estiver ouvindo, né, que a gente daqui a pouco, a gente vai estar famoso, aí a gente não sabe, 1 milhão de visualizações e você vai ter participado do primeiro Café com Caio. Queria que você deixasse uma frase para quem estiver assistindo, ou um filme, uma recomendação que faz parte da sua vida, que às vezes pode motivar e inspirar pessoas. Bom, Xará, eu queria agradecer também, uma honra estar aqui participando do primeiro episódio. Eu desejo de coração que Deus abençoe muito, que, Amém. tudo vai dar certo, muito sucesso, e eu estou muito feliz de estar aqui. Você é meu irmão também, eh, sua família, Letícia, tia Carmen, todos são pessoas que eu considero demais. E uma das coisas que, né, que deu liga na nossa amizade, eu acho que, sei lá, em 2007, 2008, não sei, Foi 2003. 2003, olha que fase, hein? Bem Fase naquele período difícil. difícil. Então, foi o nosso sofrimento junto com o nosso time, né? É. Eu sou palmeirense, você também é, e nós temos um líder hoje, né? Uma pessoa que inspira muito. Não é brincadeira. A frase que eu deixo aqui é cabeça fria, coração quente, do nosso querido Abel Ferreira. Por É, que dessa frase? porque eu acho que a gente tem que tocar a vida dessa forma, com cabeça fria para fazer as escolhas, mas com o coração quente, com muito amor, com muita vontade. Então, é uma frase muito curta, mas que explica muito, De grande impacto. de grande impacto. Então, assim, mais uma vez eu agradeço muito, é uma honra estar aqui. Obrigado. A gente vai entregar agora uma lembrança desse dia, né, dessa participação tua, que a gente preparou com muito carinho. Espero que você goste, né. Obviamente um café com Caio, presenteando o Leonardo com o café aqui, obrigado. Você possa Nossa, degustar que da delícia! melhor maneira e também um vinho para você apreciar aí Obrigado, com a obrigado. Gabi. Muito obrigado. Olha, um vinho personalizado. Leonardo Moreira. Leonardo Moreira, olha, safra do ano do meu nascimento. É melhor não Exatamente. repetir, né?
Obrigado, Tá, Caio. tamo Muito junto. obrigado.